Rejeição, a ferida materna. Você já ouviu falar sobre isso? As feridas emocionais, a ferida da rejeição, o quanto que isso pode impactar a sua vida adulta, o quanto isso pode impedir que você viva os seus próprios sonhos e faça o que veio fazer aqui neste planeta, nessa experiência temporariamente humana? Olá, me chamo Rose Soares, sou uma terapeuta sistêmica e vamos falar um pouquinho sobre essa ferida hoje. Uma ferida que eu sigo aqui curando em mim. Muito bem. Vamos trazer um olhar sistêmico, a visão sistêmica aqui, o olhar das constelações sistêmicas para essa conversa. A ferida da rejeição, sim, é conhecida como a ferida materna. Por quê? Maravilhosa? A nossa mãe foi a nossa primeira casa. Foi no ventre dela que habitamos por 9 meses. Nós entendíamos que nós e a nossa mãe éramos um, como eu gosto de repetir aqui. Porque quando eu digo que nós, como bebês, entendíamos que nós e a nossa mãe éramos um, é para levar você para esse lugar de, meu Deus, eu entendia que eu e a minha mãe éramos a mesma pessoa. Então a gente, a partir dessa análise, desse pensamento, podemos entender que a nossa mãe era realmente o nosso mundo. Ela foi o nosso primeiro contato com o mundo exterior, né? Era ela com o mundo exterior e nós no ventre dela. Nós sentimos todas as emoções que a nossa mãe sentiu. Nós sentimos toda a dor, todo o sofrimento que a nossa mãe já carregava em relação à mãe dela, a nossa vovó. Então, se quando a nossa mãe estava esperando por nós, enquanto nós habitávamos no ventre dela, sentiu rejeição em algum momento, ou seja, achou que não era o momento para engravidar, pensou que não era o momento para eu receber essa criança, eu já tenho tantos filhos, ou talvez era ela sozinha. Então, talvez num primeiro momento ela tenha sentido ali, eu não tenho condições de ter um filho agora. Pronto, já nos sentimos rejeitados ali. Ou talvez a nossa mãe tenha até pensado ou tenha tentado retirar a nossa vida, porque ela tem esse poder. Se a nossa mãe não tivesse permitido, nós não estaríamos aqui. Então, se a nossa mãe fez esses movimentos lá quando habitávamos o ventre dela, nós nos sentimos sim rejeitados. Talvez a sua mãe tenha sido uma mãe amorosa e você nunca tenha se sentido diretamente rejeitada em relação a ela. Talvez ela tenha sido aquela mãe fantástica que tenha esperado por você amorosamente. Mas como ela não curou essa ferida de rejeição, ela transmitiu para você e você pegou por amor, lealdade, mamãe, eu salvo você, deixe que eu carrego esse seu sofrimento. Mas quando a gente faz isso, a gente se coloca como grande, tentando salvar a nossa mãe que veio antes de nós. Ela é a grande, nós somos a pequena. Então, se por exemplo na nossa infância a gente já tinha outros irmãos e a gente chegou numa família, nasceu de uma mãe que tinha muitas responsabilidades, já tinha muitos filhos, então talvez essa rejeição não tenha acontecido no útero, lá no ventre dela. Mas a gente tenha se sentido rejeitada na infância, porque ela precisava atender essa demanda dos nossos irmãos. Talvez a gente tenha tido aí um irmãozinho doente, então a nossa mãe, acabou tendo que dar mais atenção para esse irmãozinho. Talvez a nossa mãe tenha tido que trabalhar fora. Talvez ela tenha tido que viajar para outro país para tentar a vida e tenha nos deixado aos cuidados da nossa avó. Aqui eu estou colocando várias situações que já vi acontecer aqui no campo de constelação. Talvez a nossa mãe tenha ido embora e tenha nos deixado com o nosso pai ou com qualquer outro cuidador. No meu caso, a minha mãe foi embora e me deixou com meu papai. Então, além de eu ter me sentido rejeitada o tempo todo quando ela esperava por mim, eu me senti rejeitada quando ela me deixou, quando ela partiu. Então, eu sei que eu tenho aqui em mim uma ferida de rejeição muito grande. Entendeu? Maravilhosa? Aqui eu citei alguns movimentos que podem ter acontecido enquanto habitávamos o ventre da nossa mãe, ou quando éramos ainda uma criança. Outra situação que eu preciso mencionar aqui é quando a mãe é muito exigente.
Nada do que a filha faz é bom o bastante. Ela exige muito da filha, a filha faz tudo para agradar a mãe, mas nunca é suficiente. Tem mãe que diz assim: você não faz mais do que a sua obrigação. Essa filha se sente profundamente rejeitada pela mãe, porque nada é o bastante para agradar a mãe. Tá entendendo, maravilhosa? Então, são exemplos de movimentos que podem acontecer, né? Lá na nossa infância ou quando estamos no ventre da nossa mãe, que fazem com que a gente se sinta rejeitada. Essa ferida bloqueia todos os nossos movimentos na vida adulta. Bloqueia todas as áreas da nossa vida adulta. Então, venha comigo, ó. Aqui eu citei os exemplos, né, de como pode nascer essa ferida da rejeição. Sim, a ferida da rejeição é mais conhecida como a ferida materna, por conta dessa ligação simbiótica que o bebê tem com a mãe. Eu nem sei se eu consigo colocar aqui a extensão dessa ligação entre nós e a nossa mãe. É algo que não tem como explicar não, gente, tá? Não tem como explicar. É poderoso demais. Então, não importa o que você pensa da sua mãe, deixa de pensar. Ó, reveja essa situação aí, tá? Eu odiava a minha mãe e fui parar num lugar nada bom, tá bem? Certo. Então, acolha essa informação que eu te dei. Agora, como é que isso influencia na vida adulta, Rose? Uai, uma pessoa que carrega a ferida da rejeição, vamos começar pelas relações entre pessoas, né? Nos relacionamentos de adulto. No relacionamento amoroso, por exemplo, uma mulher que carrega uma ferida de rejeição, ela vai fazer de tudo para agradar no relacionamento amoroso. Porque inconscientemente ela vai estar sempre em busca do olhar da mãe, de agradar a mãe. De ouvir a mãe dizer: parabéns, filha, você fez o seu melhor, né? Aguardar aquela validação da mãe, aquela aprovação da mãe, aquele reconhecimento da mãe. Então, essa mulher se movimenta nesse relacionamento amoroso, colocando em certos momentos até o próprio marido, parceiro, como a mãe, buscando nele a mãe. Ou ainda, sendo para ele a mãe que ela não teve. Olha que perigo. Se tornar a mãe do parceiro é fracasso no relacionamento amoroso, não acerta? Entende? Ou se dar demais, se doar demais, fazer de tudo no relacionamento. Porque precisa ser validada, aprovada. Porque inconscientemente a mulher não quer sentir a dor da rejeição novamente. Só que em todas as relações da nossa vida onde a gente dá demais, fracassa. Nos relacionamentos entre adultos é necessário equilíbrio. E nas relações de amizade isso não muda, maravilhosa. É aquela mulher que se dá demais, é a boazinha no trabalho, nas amizades. Todo mundo faz o que quer dela, pisa nela até. E ela continua sendo a boazinha, fazendo de tudo para agradar. Porque inconscientemente essa mulher busca pelo olhar da mãe. Ela tem nela a ferida da rejeição aberta, não está cicatrizada. Então, aquela ferida está ali aberta e essa mulher está sendo conduzida na vida de uma forma inconsciente. Por isso que a gente vê muita mulher boazinha. Mulher boazinha, homem bonzinho, carrega a ferida da rejeição. Então, no trabalho, né? Vai lá na empresa e é a boazinha, faz de tudo. Não tem reconhecimento pelo que faz, mas está sempre fazendo de um tudo. Porque ela quer agradar. É inconsciente. Ela está sofrendo e nem se toca disso. E se ela é uma empreendedora? Se ela é empreendedora, maravilhosa, não consegue colocar a própria voz para ser ouvida. Por quê? Porque ela tem medo de ser rejeitada, ela tem medo da crítica, do julgamento. Então, por exemplo, uma pessoa que é uma empreendedora no mundo de hoje, ela precisa, né, ter a força do pai, claro, para colocar o trabalho dela no mundo, mas ela precisa abrir mão da necessidade de agradar, porque nós não vamos agradar a todos. Ela precisa abandonar o medo de ser rejeitada, o medo da crítica, do julgamento. Tem que abrir a boca e falar. Utilizar as redes sociais para divulgar o próprio trabalho. Se não fizer isso, não consegue ser uma empreendedora. Só que a mulher que não tem consciência, que carrega a ferida da rejeição,
ela não consegue colocar a cara dela em um vídeo para falar do trabalho dela, para falar do que ela acredita, para colocar a própria verdade, porque ela está em cima do muro, ela tem medo, ela quer agradar todo mundo, ela tem medo de ser criticada, julgada e rejeitada, cancelada na rede. Então isso bloqueia a vida dela. Como é que uma empreendedora vai conseguir ser vista, lembrada, se ela não falar? Se ela tem esse medo todo. Entendeu como a ferida de rejeição mata sonhos? E nos coloca em um lugar de sacrifício, na prisão, do medo, da rejeição? Contudo, mesmo agindo assim, inconscientemente, fazendo de tudo para agradar, sendo a boazinha, né? Não divulgando o próprio trabalho, não falando da própria verdade, ela acaba atraindo pessoas, situações e problemas que fazem com que ela se lembre dessa ferida, dessa dor. Porque ela está vibrando na rejeição, ela está vibrando no medo de ser rejeitada novamente. Então, por mais que ela haja assim, né, para ser a perfeita, a amada, ela tem fome de amor, ela está buscando por amor, ela vai atrair pessoas, situações e problemas que vai dar um tapa quântico nela para lembrar dela dessa ferida que ela precisa olhar, tratar. Porque é possível tratar a ferida. A gente trata, literalmente. E daí, a gente cicatriza a ferida. Não tem como apagar a ferida, né? Só que cicatriza. A gente lembra, quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente lembra, a gente diz, opa, é a ferida da rejeição aí, ó. Mas tá cicatrizada, então eu tô consciente. Tá acompanhando, maravilhosa? Se você tá entendendo, deixa um coraçãozinho pra mim, pra eu saber que você tá entendendo. Curta o vídeo, né? Pro YouTube entender que é relevante o que eu tô colocando aqui. Investigue a sua própria vida. Você carrega essa ferida da rejeição? Como são os seus movimentos na vida? Você é a boazinha? Tá aí? Em um lugar de sacrifício, fazendo de tudo para agradar o tempo todo? Como é que você é no seu trabalho? No seu relacionamento amoroso, de amizade? Você é uma empreendedora que tem medo de colocar sua cara no mundo? Porque você tem medo da rejeição, da crítica, do julgamento? Se sim, você está carregando uma ferida de rejeição. Com esse vídeo, você está dando o seu primeiro passo de libertação. Você está tomando consciência. Tomou consciência? Não busque culpados. Culpar a mamãe não vai resolver o seu problema de rejeição. A sua mãe fez o que pôde com a consciência que ela tinha. E, como dito anteriormente, ela já carregava com toda certeza uma ferida de rejeição relacionada à mãe dela. E muito possivelmente, a nossa avó também carregava uma ferida de rejeição relacionada à mãe dela, nossa bisavó. São traumas transgeracionais, amado ser. É a verdade. Então, o que fazer, Rose? Ora, é se acolher com amor. Toma consciência, deixa com a mãe tudo que é da mãe, entenda que a mãe fez o possível com a consciência que ela tinha, agradeça pela vida, tome a vida exatamente como chegou, adulteça, aprenda a acolher a sua criança interior e se torne para a sua criança a mãe que ela gostaria de ter tido. É literalmente assim, maravilhosa. A gente se torna a mãe da nossa criança interior. A gente aprende a maternar a nossa criança. A gente enche ela de amor. Esse caminho começa nos amando, nos acolhendo. É isso mesmo. A gente precisa transbordar de amor por nós mesmas. Não tem chave mágica. Você pode buscar ajuda se você tem dificuldade, se é muito desafiador para você percorrer essa jornada, chegar até a raiz do sofrimento. Existem inúmeras terapias holísticas que podem te conduzir nessa jornada. Mas as terapias não vão fazer por você o que você precisa fazer por você mesma. Uma terapia pode fazer até 50%. Mas ninguém vai nos amar, a terapia não vai nos amar, a terapeuta não vai nos amar, não é assim que funciona. O amor vem de nós mesmas por nós mesmas. Não vem da nossa mãe, não vem do nosso pai. A gente tem que aprender a nos amar incondicionalmente. E é um hoje, amanhã e depois, é um orar e vigiar, e é um auto-amor todo santo dia, como muito bem ensinou a Louise Hay.
O que essa mulher me ensinou, meu Deus? Você precisa se encher de amor, até transbordar de amor por você mesma. E você não vai sentir mais falta de nada, você não vai mais buscar o amor fora de você. Então, você não se importará mais com opiniões, críticas, julgamento, fazer de tudo para agradar. Por que não? Porque você se ama, você sabe o seu valor, você se respeita e você segue maternando a sua criança interior e cuidando, né? Tratando essa ferida da rejeição, porque conforme a gente vai subindo o degrau, o primeiro, o segundo, o terceiro, alguma coisa acontece para nos lembrar de novo dessa dor. É porque funciona assim, ó. A gente vai se curando e a gente vai se fortalecendo, se tornando mais consciente, né? Então a mente vai liberando o que a gente dá conta de tomar consciência. Aquilo que estava no subconsciente, que a gente não dava conta, quando a gente estava muito inconsciente, conforme a gente toma consciência, vai se curando, vai se tratando, ficando fortalecidas, a mente vai lá e libera aquela lembrança. Aí você tem que ir lá e tratar aquela lembrança. Mas como você está na sua adulta, está consciente, está se amando, você dá conta de resolver qualquer coisa. Entendeu, maravilhosa? É assim que funciona. A constelação sistêmica é um ótimo caminho para você chegar até a raiz dessa dor e tratar essa ferida? Sim, é um ótimo caminho. Se a minha energia ressoou com a sua, o meu link de contato vai ficar aqui embaixo desse vídeo. É só você me chamar. Eu mesma te atendo, tiro as suas dúvidas, agendo a sua constelação e te conduzo nessa jornada, nesse primeiro passo de transformação, para que você assuma o controle da sua própria vida. Você veio aqui para este planeta para viver a sua própria história, para ser autora da sua história. Você não veio aqui para ficar agradando todo mundo, não, para ser boazinha. Ser boa, uma pessoa boa, é diferente de ser boazinha. Então é isso, maravilhosa. Eu encerro aqui o vídeo de hoje. Desejo que o Criador te conceda clareza, para que você aprenda a se amar, a se colocar em primeiro lugar. Um beijo, fique com o Criador.